O contratado poderá identificar os riscos contratuais previstos, presumidos e prever matriz de locação de risco, alocando entre esses contratados, contratante e contratado, mediante de indicação daqueles serem assumidos pelo setor público ou pelo privado. Vamos resumir isso aqui na matriz de risco. Vamos levar isso para a vida normal. Eu fiz uma licitação da merenda escolar, tá? Eu estou falando de obra, mas eu estou levando isso também lá para o fornecimento. Eu tenho lá um contrato de fornecimento de feijão, correto? E eu tenho safras. Então eu já tenho que prever o quê? No meu edital, que na hora que eu pedir reequilíbrio econômico-financeiro, daquele item determinado ali pode acontecer isso. Vamos levar isso para a obra, que seria mais fácil. Vou fazer uma obra lá aqui em Carangola. Vou iniciar essa obra no mês de novembro. O que nós temos aqui em novembro em grande volume? Chuva. Aí eu não vou nessa matriz de risco e não vou prever essa situação? Vou, se eu quiser. Eu posso analisar que pode haver interrupção da obra, eu posso parar essa obra por 10, 20 dias. Eu posso prever nessa obra que essa obra está dentro do período de colheita de café, né? O cara que está, ele tem que entender que a matriz de risco dele como executor pode acontecer alguns atropelos. E ele não vai pedir para mim aditivo, certo? Ele não vai pedir para me reequilibrar. Por isso que eu falo, ela é facultativa, mas os municípios, mesmo pequenos, já tem que se pensar em algumas situações de matriz de risco. Por que acontece hoje? Está muito fácil para os fornecedores e para as empresas jogarem a responsabilidade. Por quê? É o que eu falei da Lei 866. No momento que eu faço o projeto básico, faço o projeto descritivo, a município assumiu o risco para si. O cara vai só falar assim, olha, não executei porque está chovendo. Quantas obras nós pegamos aqui que os aditivos são feitos por prazo? E, inclusive, pegamos uma semana aí que nós estávamos comentando sobre isso. Aí perguntando, peraí, a obra foi paralisada por quê? Não, paralisada porque o empreiteiro está com dificuldade de mão de obra. Então, peraí, ele não cumpriu o cronograma. A obra só não saiu porque ele interrompeu. Não foi a administração. Aí ele vai lá, pede um reequilíbrio econômico e pede prazo. Aí o engenheiro vai lá, faz uma planilha bonitinha, coloca lá que e dá ele o reequilíbrio e dá ele o prazo. Peraí, ele descumpriu. Ele não executou. Então não há de se falar em aditivo. Quem não seguiu a ordem de execução do cronograma, tanto de execução da obra, foi ele. Por quê? Porque nós não definimos no contrato essa matriz de risco. É difícil falar sobre isso? Mas nós temos que começar a acostumar, em determinadas situações, criar essa matriz de risco. Já prever, é lógico, nós temos lá o fato do príncipe, né? Eu estou fazendo uma obra aqui, por exemplo, eu peguei algumas licitações no norte de Minas, e é lugar de seca, perfuração de poço, sem laudo de alguém especialista em mineração. Vamos falar que ali possivelmente tem água. Aí o que acontece? Eu licito, falo com um cara que vai ser na comunidade do Zé, lá, do Antônio, o cara pega toda a estrutura e fala assim, ó, até 3 poços eu furo. Se nos 3 não encontrar água, eu vou te cobrar pela hora técnica do terceiro. Mas quem me garante que ali tem água? Não tem geólogo. Então, assim, a administração assumiu essa matriz de risco para ela. Isso é legal? Não é legal. Porque no momento que eu contratei aquela empresa para ela perfurar poço, eu teria que ter na minha matriz de risco dele não encontrar água. Ele tem que saber que na matriz de risco dele pode ser que não tenha água e ele vai ter que deslocar o equipamento dele. Agora, a administração pública pode enriquecer sem causa? Não. Eu posso dar prejuízo a terceiro? Não. Mas eu tenho que prever no meu contrato a matriz de risco aí, ué. E se não achar água? Né? Então, assim, a matriz de risco ela é muito interessante que a gente vai ter que manter. A alocação de risco considera-se a compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos à parte no contrato, natureza do risco. O beneficiário da prestação que se vincula à capacitação de cada setor para melhor gerenciá-lo. Serão preferencialmente transferidos ao contrato de risco que tenha cobertura oferecida por seguradoras. A gente vai falar muito mais para frente um pouquinho sobre seguro.
Então, no momento que eu tenho uma obra de grande vulto, eu estou falando de obra de grande vulto, né? E eu posso criar minha matriz de risco, eu exijo um seguro de garantia, né? E quem vai ter que executar essa obra ou é a seguradora, isso eu vou falar mais para frente, ou ela vai pagar o poder público para terminar. Se nós tivéssemos feito uma matriz de risco nessas obrazinhas do PAC, das creches, nós estaríamos... Adiantou aquele calção lá? Não adiantou nada. Então, assim, se a gente tem a matriz de risco e nela a gente põe e estabelece um seguro de garantia, que a lei não falava nada disso, e se eu criar isso aí, eu vou criar desigualdade de competição, né? Eu vou criar fato novo que o artigo 38 da lei não previa, né? Então, assim, a matriz de risco nessas obras de grande vulto, gente, vocês viram, não sei se vocês chegaram a ver, isso há algum tempo, um parque, como é que chama esse trem de vento? Como é que é? Eólico. Existia duas empresas. Uma que construiu o parque. Depois eu vou falar ali, mais para frente eu vou falar da nova atribuições de preço. Ele construiu, se ele acabasse aquela obra, tipo, hoje, X meses de produção da energia fica para a empresa. Correto? Só que quem fazia a linha de transmissão não terminou. Não terminou a linha de transmissão. Produziu energia para quem? Para ninguém. E a empresa ganhou. Por quê? Não existia uma matriz de risco. O que ele fez? Terminei a obra, acelerei, comecei a produzir energia. As primeiras energias produzidas ficam para mim. Correto? Pode pesquisar na internet aí. Eu não tinha linha de transmissão. Então, assim, uma coisa de louco. Fizemos isso com o Rio São Francisco, transmissão do Rio São Francisco. Se nós temos diálogo competitivo hoje, que eu vou falar sobre isso, talvez não tinha acontecido lá no Rio São Francisco que aconteceu lá. Porque o Brasil não tinha capacidade técnica para fazer a transição. Ele precisava da iniciativa privada. Mas a lei não falava. Hoje fala na matriz de risco. Né? Fala hoje do diálogo competitivo, que eu vou falar mais para frente para vocês. O que acontece com isso? O Rio São Francisco, uma obra que estava estimada em X bilhões, ela está em X trilhões. Por quê? No meio da obra, o cara, a empreiteira, começa. Isso aqui não estava previsto. E aí? Como é que faz? Eu cansei de ver, a maioria das empreiteiras ficam focados nos seus aditivos. Por quê? Fazem jogos de planilha. Então, pense nos seus profissionais bem estruturados, porque fazem jogo de planilha. O que é isso? Vou construir uma escola, faço a escola. Depois que eu termino a escola, acontece muita gente lá nas estações. Rapaz, podia murar, né? Essa escola vai ficar meio vulnerável. Mas peraí, quem fez o projeto não pensou que essa escola ficaria vulnerável? Eu não vou fazer aditivo, não. Não constava isso no meu cronograma de execução. Eu vou abrir nova licitação só para o muro. Aí eles criam o beijo pra gente. Não pode ser assim. Por quê? Não vou fazer. Eu não posso aditivar algo que não está previsto no meu contrato de execução. Então, assim, é igual você, fornecedor, tá lá licitado arroz e eu quero fazer um aditivo com você para você fornecer feijão. Não estava na licitação. Então, eu não posso fazer. A mesma coisa, então, essa matriz de risco, a gente vai continuar falando nela um bom tempo, e mesmo ela, talvez, sendo facultativa, a gente tem que tentar prever isso nos nossos editais e nos nossos contratos. A alocação de riscos contratuais será a quantidade para fins de projetos referentes ao custo do valor estimado da contratação. Temos que ter muito cuidado também da matriz de risco, e eu estive discutindo muito no nosso escritório, da gente não subfaturar o nosso projeto. Se eu começar a criar muita matriz de risco, eu tenho que pensar que esse fornecedor, ou esse prestador de serviço, ou esse execução, ele vai colocar o custo mais alto na logística dele. Então, se eu a administração começar a empurrar demais para cima do fornecedor, ou para cima se o feijão subir, o problema é seu. Peraí, não é assim, eu tenho de safra. Essa obra aqui, se o cimento subiu, o problema é seu. A maioria das coisas são dolarizadas. Então, a gente tem que pensar na matriz de risco também com um pouco de cuidado.
que eu não introduza uma matriz de risco para mim aumentar o meu objeto em termos de valor. Tem que ter cuidado, tá? A matriz de locação de risco definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos, o quê? Supervenientes que deverá ser observado na solução da... Quando ele fala eventos supervenientes, não são eventos imprevistos, né, gente? Eu estou fazendo uma obra de construção da Câmara lá e na hora de eu cavucar, achei uma pedra monstruosa dentro do objeto, dentro da... E aí, como é que faz? Fato do príncipe, né? É um fato imprevisto, mas eu não sabia, né? Então, assim, eu vou punir a empresa? Eu vou ter que reequilibrar com ela, buscar valor de mercado, ou se ela não tiver capacidade de fazê-lo, eu vou contratar uma empresa que vai delimitar a pedra, que vai quebrar a pedra. Agora eu vou colocar esse custo dessa pedra por conta da empreiteira? Não posso, né? Então tem que se pensar na matriz de risco também em fatos que pode ocorrer que não é culpa do prestador de serviço ou do fornecedor. Tá indo legal, gente? Sempre que atendido às condições de contrato de matriz de locação de risco, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes ao pedido de recebimento de crédito relacionado a riscos assumidos. Tá? Se aquela empresa, aquela empreiteira, ou ela assumiu o risco para si, não vem chorar. Não vem que chorar na caminha pedindo reequilíbrio, porque já estava previsto, meu amigo, você pegou essa obra minha num período de chuva. Você vem falar comigo que vai parar a obra porque está chovendo? Peraí, cara. Vamos estender esse prazo aí, tudo bem, de execução, mas, reequilibrar preço, não. Você tinha que ter pensado na hora que você montou a sua planilha de BDI, de tudo, que você poderia correr um risco de ter chuvas fortes nesse período. Mas a primeira coisa que a administração pública faz é o quê? Reequilibrar, né? E eu não concordo com isso, tá? Mas cada caso é um caso, né? A gente sabe, nessa região nossa aqui é café. Aí eu pego uma obra de mão de obra, por exemplo, de capina, conservação, não sei o quê, onde eu preciso de trabalhador braçal. A maioria desse trabalhador está onde? Ele está na lavoura. Então eu vou ter escassez de mão de obra. Tendo escassez de oferta e procura, o que acontece na lei normal? De oferta e procura, vai subir. Aí como é que eu contrato? Eu fiz uma hora, aí eu quero cobrar do município, fazer um reequilíbrio com ele. Isso acontece? Acontece, mas a gente tem que começar como gestor, e aí que o Wallace falou um negócio, é verdade, eu fico pensando no fiscal de contrato. Quem vai dar a canetada? Quem vai fazer toda a estruturação do reequilíbrio? Fiscal de contrato. É o agente de contratação que vai fazer isso, gente? Não é. Então, assim, tem que se pensar muito agora com essa nova lei, e já é uma tendência da própria lei 866 e 10520, que a gente passa por baixo, mas nós temos que pensar que essa matriz de risco, mesmo que eu não queira implantar ela intrinsecamente ao processo, dentro do processo, eu tenho que pensar nela porque alguém vai ser corresponsável por canetar. Então, quando eu falo relacionamento de risco, exceto o que se refere a alterações unilateral determinada administração na hipótese do inciso do artigo 123. O aumento ou redução por legislação proveniente de tributos diretamente pagos. E aqui vai englobar um monte de situação, categoria, né? Eu tenho lá eu mexo com transporte, né? Eu fiz uma licitação de transporte, não previ muito na minha... Aí teve um dissídio lá, coletivo, da categoria, né? É diferente. Né? Eu posso estimar mais ou menos, eu não vou saber. Né? Então são fatos que vão ocorrer talvez no contrato. Na alocação de risco poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidade pública privada. Essa lei, gente, ela trouxe muita coisa para buscar iniciativa privada. E uma coisa que eu morro de rir da lei 866, que ela fala, eu não me lembro o artigo. Ico, você lembra do artigo que fala que ninguém lê esse artigo? Que eu posso usar nas minhas formalizações de contrato do pagamento as regras da iniciativa privada? Tem. Se não me engano, é o artigo... E ninguém lê esse artigo. Acontece muito quando a gente vai pagar, por exemplo, que a primeira coisa que o contador fala com você e eu faço contabilidade, falta de empenho prévio e pagamento antecipado.
A 866, eu vou descobrir depois do almoço, que minha cabeça está... Ela prevê que eu posso usar as regras. Isso vocês não leram na lei. Tá lá, eu não falo para ninguém. Porque se eu falar, vai todo mundo querer usar ela. Mas tem que tomar cuidado. Ela fala o quê? Que nos pagamentos eu posso usar a regra da iniciativa privada. Te dou um exemplo claro disso. Como é que você contrata o show do Leonardo hoje? Para tocar em Carangola. Você acha que ele vai vir aqui para receber no dia que subir no palco? Aí o cara fala, não pode pagar. Prevê no contrato. Faz um contrato duro, faz um calção lá dentro, faz uma expectativa de devolução do recurso. Aconteceu muito com os prefeitos, contratou banda para final do ano e a pandemia veio. Entendeu? E aí como é que ficou? As bandas também fizeram ensaio, as bandas treinaram, as bandas tiveram despesa com os músicos que se localizaram para os ensaios. E aí, como é que fica? Simplesmente eu vou pedir a devolução do dinheiro e eu não vou falar aqui que eu conheço uns 4 que pagou as bandas, eu não sei se tem algum caso de vocês, pagou para tocar, veio a pandemia aí. Então, assim, eu vou descobrir o artigo, é no início da 866 aí. A lei fala isso, só que vocês não leram isso na lei. Alguém já leu esse dispositivo lá? Como é que você faz com publicação de jornal, gente? Hein? Ah, o jornal saiu depois. Ah, então é falta de empenho prévio? Peraí, cara, tem suas regras. Então, a lei já previa isso, tá? Então, assim, eu estou falando da iniciativa privada e pública, que essa lei ela trouxe muita coisa da iniciativa privada para nos ajudar. Porque, se imagine bem, em determinadas situações que a gente tem do cotidiano nosso, eu não posso usar, por exemplo, dou um exemplo claro. Como é que você contrata um artista, que eu estou com um caso desse, que vai fazer uma escultura lá, um negócio lá, porque a região lá é aquele cara cantor celesteiro lá, esqueci o nome dele, famoso, Celestino, não, é um outro lá, eu não me lembro o nome dele. Como é que é? Damadutra? Um negócio assim. Eles querem fazer uma estátua dele. Você acha que o cara que vai fazer a estátua vai querer receber o dinheiro somente depois que ele fizer a estátua? Ou ele não vai querer um calção de garantia para ele começar a fazer o serviço? É pagamento antecipado? Né? Então, vamos lá, gente. Mas esse dispositivo eu nunca falei para ninguém. Eu estou contando para vocês aqui agora. Que se eu deixar, todo mundo vai querer usar a iniciativa privada para pagar. Peraí, tem suas regras, suas exceções. Mas quando me apertam, que o contador me aperta e eu faço contabilidade e alguém jurídico fala assim, não pode pagar antecipado. Mas peraí, cara. Desde que eu tenha formalização de contrato, tem desconto, tem forma de legalização e tenho segurança jurídica, eu tenho que pagar. Senão, se eu não usar a regra da iniciativa privada, não vai me oferecer. Tanto que essa lei agora vai nos dar um dispositivo que é interessante e que a gente vai ter que vai usar muito, os sites que não são oficiais, mas sites de consulta de mercado. Você pode hoje comprar na Casas Bahia? Hein? Pode, o 866 fala que pode. Ué. Pode, Luan? Pode, ué. Posso comprar sim, a lei fala lá, o artigo 15 lá, ué. Eu tenho que usar a regra de pagamento agora. E se não me entregar? Se a Casas Bahia não me entregar? Mas ela tem que seguir as regras. Eu posso dispensar os documentos, Luan, dela? As certidões? Não. Mas eu posso... Agora, gente, você vai sair desenfreado aí comprando na internet, não, pelo amor de Deus. Mas a lei fala que pode, gente, só que a gente não usa. Porque a gente tem uma visão... Você sabe a história? Talvez vocês já ouviram falar isso. Vocês já ouviram falar... eu estou falando uma coisa, estou chegando em outra na 866, tá, gente? Mas assim, vocês já viram falar naquela pesquisa dos macacos? Alguém já viu? Alguém já ouviu falar nessa pesquisa dos macacos, do banho de jato de água? Que sempre foi assim? Nós, do serviço público, sempre falamos assim, sempre foi assim. Né? Ou, nunca usei isso. Isso é invenção lá da consultoria, invenção do secretário de administração, isso é invenção. O que aconteceu com essa pesquisa dos macacos? Puseram 3 macacos dentro de uma jaula. Deixaram eles vários dias com fome. Pegaram uma escada alta, penduraram um cacho de banana no alto. Você está com fome, macaco gosta de quê? Né? O primeiro que subiu, quando ele passou a mão na banana, que ele descascou e comeu, os cientistas jogaram água gelada, mas gelada mesmo nos 2 de baixo. Não molhou de cima, não.
Toda vez que um subia, água gelada nos de baixo. Chegou num ponto que aquele que subia, quando ele descia, escobria na porrada. Filho da puta, você não sobe não que eu tomo água gelada. E porrada nele. Subia, descia, porrada. Aí eles começaram a introduzir um novo. Tirava um, introduzia um novo. Esse novo chegava com fome, já estava vindo com fome, o que ele fazia? Quando ele subia na escada, eles porrada nele. E água gelada nos de baixo. Chegou num ponto que começou a vir sem jogar água. Toda vez que um subia, foram tirando eles e colocaram novatos. Só que os que vão ficando, sempre um, no consciente dele, toda vez que um subia para comer, quando ele descia, ele batia nele, mas não tinha água gelada mais. O que chegou à conclusão? Sempre foi assim. A administração pública é assim, sempre foi assim. Então, o que chegou o cientista? Peraí, se não tem mais água gelada, por que justifica bater em quem está subindo? Não justifica mais. Mas no inconsciente dele, que sempre foi assim, ele subia, apanhava. E assim é a administração pública, né? Ela sempre pensa, e eu falo sempre isso que o Luan falou ali agora. Você vai usar isso como regra geral? Não. Mas tem determinados aparelhos que você não compra. Normal, você tem que usar a internet. Aconteceu com você lá, um dia desse lá, não foi? Aí eu tenho que montar o processo? Tem. Justificativa de preço, porque comprou, é um site confiável, é de olhar no Reclama Aqui, se ela está lá dentro, Reclama Aqui. Se você não vai entrar num site de porcaria, igual uma vez eu fiz, e nunca mais faço isso né, Natasha? Há uns 10 ou 12 anos, né? Só para contar vocês, eu comprei 2 ar-condicionados para as meninas, e olha quantos anos, meninas, hein? Quantos anos já tem? As meninas estão com 24. E eu entrei num site, eu lembro direitinho, Mais Brasil, sei lá, um negócio assim, o nome do site. E comprei o ar-condicionado, né? E no dia que eu liguei, aconteceu um cara com a voz. Eu falei, pô, isso foi golpe. Tava começando a questão de golpe. Aí eu fui, não, mas a gente fez direito, tem que correr atrás. Aí eu fui na blindagem do site, o cadeadinho, né? A plataforma tinha alguém responsável. Aí eu fiz uma pesquisa, mandei um e-mail pro cara falando que eu vendia livro. Como é que eu fazia para entrar nessa plataforma, né? Se era fácil entrar na plataforma. Então, quer dizer, o cara falou que podia, quer dizer, ele também não fazia uma checagem da realidade das empresas. Eu comecei a sondar, busquei o banco, porque o banco gerou um boleto. Se o banco gerou um boleto, né, Natasha? Nós achamos uma jurisprudência na época milagrosa, né? Dizendo que, olha, se o banco gerou o boleto, ele também corre a participação nisso aí. Aí eu entrei na lide contra os 3, movi um processo contra os 3, o dono da empresa, o dono do site. Aí o cara era rei das panquecas, já tinha dado baixa na empresa. Por quê? Eu não consultei, eu estou dando um exemplo disso aqui, tá, gente? Para chegar onde eu quero da internet. Eu não consultei na internet e nem eu puxei o contrato social dele ou o CNPJ se estava ativo. Ele já tinha dado baixa há 2, 3 meses atrás, quer dizer, eu caí no calote. Mas graças a Deus, Natasha, ganhamos tanto do Itaú como ganhamos da empresa do software. Tiveram que os dois, fizemos um acordo com eles, sei que deu para pagar o ar e sobrar um dinheirinho para a doutora lá junto comigo lá, né, doutora? Vamos lá. Sempre que atendidas as condições de contrato, matriz, as alterações laterais de determinada ação, na hipótese do inciso 1 do artigo 23, o aumento ou a redução por legislação superveniente de tributos. Você lembra que eu voltei aqui e falei para vocês do excesso, do exceto? Então, além das alterações lateral da administração, aumento e redução de logística, também na questão de alteração lateral da administração, hipótese de tributo, né? Acontece muito a questão de CMS, né? Acontece muito a questão de algum fato que ocorreu no meio dessa contratação, que não estava previsto, né? E que isso vai gerar e vai pactuar o meu contrato. Então, nada mais que... Tivemos muito problema disso aí com os kits de Covid. Chegamos a comprar kit aí a quanto, Ico? Nas estações de mais de 100, né? Quem mexe com estação aí? Teste. Hoje a gente compra, né? 12, 14, esse do nariz aí está num preço muito melhor.
E essa lei ela tem uma sacanagem muito grande, porque no momento que eu separo os 25%, né, para ME e PP, os caras vêm com um preço lá na altura do campeonato, né, aí eu tenho que jogar de jogo de cintura, não homologo ele e compro de quem vende com preço melhor. Porque não quer dizer que eu tenho que separar o mínimo, que ele é o melhor para mim, tá? Não quer dizer que a ME e PP tem vantagens, que eu também vou cair no barco de comprar dela a preço caro. Peraí, não é o caso. Então, gente, aumento, redução de legislação, tributos, né? Exemplo, obras sem observância local, logística de água, luz, exceto, entendeu? Aconteceu um fato interessante esses dias, de um município nosso aqui, né, o Juninho? Ernestina. Vou falar nome porque está licitado e é público, né? O Maurício deu uma ideia legal, o prefeito de Caiana, que é um puta de um gestor, chamou o Silas e chamou o Gil, prefeito de Faria Lemos, e o prefeito de Carangola. E falou, gente, vamos recuperar a Ernestina é um local legal, o pessoal que pedala aí, vai muito lá em cima e tal, vamos reformar aquilo lá e tal. A prefeitura de Caiana ficou responsável para a elaboração do projeto, licitar, e as duas prefeituras ficaram de fazer a cooperação, até foi eu que fiz os termos de cooperação e tal, bolei os termos de cooperação juntamente com a Natasha lá e com o pessoal lá, que a Ilha também nos ajudou, fizemos os termos de cooperação juntamente com o doutor Evandro e fizemos a cooperação dos municípios. E soltamos uma tomada de preço. Só que a tomada de preço, a gente sabe que a gente fazia muito disso antigamente. Exigia que a empresa fizesse a visita técnica. O TCU vai falar, peraí, não, é facultativo. Porque se você marcar a visita técnica para o mesmo dia, vamos correr o risco de quê? Combinação de preço, porque eu já sei quem são as empreiteiras. Sabe eu que já sei quem são as empreiteiras, que eu tenho que cadastrar 3 dias antes. Isso é uma conversa para boi dormir, né? Mas tudo bem. Na tomada de preço, eu podia solicitar a visita técnica. O que é visita técnica? O cara reconhecer a área. Isso, a maioria das vezes, trazia o quê? Já a despesa para o cara antes da licitação, né? E também trazia o quê? Inviabilidade de competição e também frustrava o processo em termos de porquê. O cara mora lá em Belo Horizonte, tem uma empreiteira lá em BH. Eu quero fazer uma obrinha aqui em Carangola e eu exijo dele a visita técnica. Então ele teria que sair de lá, de Belo Horizonte. Então isso caiu por terra. Aconteceu na Ernestina isso. Eu coloquei no edital lá que a visita técnica é facultativa. Mas exigi dele que ele fizesse uma declaração que amanhã ou depois ele não viesse falar comigo que aquela obra lá, e ele não pensou. O que aconteceu lá, gente? Está acontecendo, vai acontecer lá. Não tem água, não tem luz lá, e não tem condição de parar em caminhão. Então, na hora dele fazer a proposta dele, ele não pensou que ele vai ter que talvez alugar um gerador. Ele não pensou que lá ele vai ter que levar caixas d'água, buscar água em algum lugar. Ele não pensou que talvez ele vai ter que fazer uma terraplanagem em volta. Por quê? A obra estava locada. Mas eu, empreiteiro, não pensei na minha matriz de risco. Tá? Eu tinha que pensar que para mim fazer a obra da Ernestina, eu tinha que saber o quê? Que lá não tem luz, que eu não tenho água próxima, eu não tenho onde guardar material. Então os caras são muito doidos. Pegam umas obras dessa e não pensam na matriz de risco. Agora ele vai pedir reequilíbrio lá, Keila? Vocês vão dar aquele reequilíbrio financeiro para ele lá? Ele assinou uma declaração para mim que ele deixou. Agora, se ele tivesse montado, o cara é que espera feliz. Se ele tivesse montado no carro dele, fosse lá, independente de ser facultativo ou não a visita técnica, ele fosse lá pelo menos ver como era a obra, ele ia falar assim, pô, aqui o engenheiro na hora de fazer a planilha, ele não colocou para mim aqui luz. Eu não tenho de onde puxar essa luz. Peraí, cara, não tem água aqui, ué. Como é que eu vou fazer? Peraí, como é que eu vou bater esse material aqui? Eu tenho que montar um canteirinho de obra, eu vou levar esse material. E aí? Ele assinou a declaração para mim lá, dizendo que ele assumiria na matriz de risco dele, que ele não ia visitar a obra, que ele já conhecia a obra. Agora, tá lá ele lá agora tentando fazer reequilíbrio comigo. Lá, reequilíbrio de quê? Porque não tem luz? Então ele pensasse na logística dele. Tá? Aconteceu muito com a gente também na matriz de risco, quando eu falo, pneu. E briga esse trem de pneu, que eu nunca vi tanta confusão quando deu esse negócio de pneu. Né? Porque esse xing-ling lá, o tribunal fala que eu não posso escolher produto nacional. Deu tanta confusão que o tribunal soltou uma cartilha, pra você ter uma ideia. E uma cartilha assim, né?
Aí o que acontece na matriz de risco? Eu coloco lá assim, o município tal se responsabiliza de deslocar o veículo num raio de até 80 quilômetros. Posso? O que vocês acham? Pensando na matriz de risco, eu, empresa. Posso exigir? Posso. Mas eu posso falar que ele tem que estar sediado na sede? Não. Aí eu estou restringindo. Mas ele tem que pensar na logística. Vamos supor que eu sou de Ponte Nova e quero pegar o serviço de reforma, balanceamento tal do município de Pedra Dourada. E Pedra Dourada falou que ela se responsabiliza na locação, deslocamento do veículo dela em raio de 80 quilômetros, que ela pega Muriaé, Carangola, pega a região toda aqui. Aí eu vou entrar com recurso contra o edital, alegando o quê? Que está me restringindo? Não. Eu tenho que pensar na minha matriz de risco o quê? Minha logística. Porque no meu edital eu coloquei lá o quê? Poderá as empresas não regionalizadas na região responsabilizar pelo transporte do carro. Eu levo até 80 quilômetros, ele joga em cima de um caminhão lá com seguro, com diabo 4, e leva na empresa dele. Ué. Ou ele contrata alguém no município para fazer o serviço para ele, que eu posso terceirizar até 30%, desde que eu previsto no edital. Então, assim, essa matriz de risco, muitas das vezes, vocês fornecedores, vocês prestadores de serviço, vocês que trabalham, não pensam. É igual a internet lá, vamos lá, por exemplo, soltei licitações agora recentemente. Você, quando fez o seu orçamento, você pensou o quê? Cabeamento, né? Você pensou o quê? A administração colocou lá que ela precisa de um molde, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você tem que pensar, poxa, me chegar com esse molde lá, eu tenho tantos de cabo de obra fibra, eu tenho tantas horas de funcionário. Agora, simplesmente eu vou lá, sento lá, eu acho que meu preço eu tenho que cobrar aqui é X real. Uai, gente, se eu não fizer na minha empresa a minha matriz de risco, eu estou ferrado. Eu estou levando isso no popular matriz de risco, não é dessa forma, mas eu estou dando um exemplo bem, gente, tá? Pra vocês entenderem. E dei o exemplo aqui da estação, que o cara assumiu a matriz de risco dele. Aí vai me pedir reequilíbrio, tá? Eu não vou fazer com ele uma alteração unilateral, porque eu não tive culpa, né? A administração pública, e quem não pensou na sua matriz de risco foi ele. Tá bom, gente?